Vamos começar lendo o Salmo 42. Vamos ler primeiro o verso 1. Salmo 42, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Só para você entender o que o salmista quer dizer aqui nesse verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. É interessante que esse animal, a corça, quando ele está com sede, ele começa a exalar um cheiro, um odor. Se ele não correr, logo procurar um manancial, algum lugar que ele possa beber e até mesmo mergulhar, porque dependendo do tempo que ele está sem beber água, o odor é tão forte, é como se estivesse meio que rachando o couro dele. Então, quando começa a exalar aquele cheiro, os animais, pelo cheiro, começam a perseguição com a corça. Quando ela encontra esse manancial e mergulha, e começa a beber desta água, e ela fica mergulhada lá dentro, esse cheiro, este odor, não tem mais, porque ela mergulhou na água. E ele diz: como a corça anseia por águas correntes para beber, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu não sou nada sem o Senhor. Então, quando ela mergulha, a presa, um animal não acha mais, porque ela está mergulhada na água. Olha que interessante. Toda vez que a minha vida e a sua vida está mergulhada em quem? Em Deus, pode reunir o inferno inteiro contra ti, mas não vai te achar. Só que quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a nos afastar dele. Veja só que o mundo espiritual percebe, como também um animal percebe quando a corça está desse jeito. Foi assim que o salmista estava usando. E ele fala no verso 2: a minha alma tem sede de quem? Deus vivo. Alma. Uma alma que tem sede de Deus é diferente. Uma alma que é alimentada pelo Deus vivo, a pessoa é diferente. E ele começa a dizer: quando poderei entrar para apresentar meu Deus? Daí ele diz: Senhor, as minhas lágrimas, o verso 3, têm sido o meu alimento dia e noite. Pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Olha que interessante. Deixa eu explicar para vocês. Existem fases na nossa vida. Uma das fases mais desafiadoras para mim e para você é quando o salmista chega nesse verso 3, ele fala: quando nada está acontecendo na minha vida, nada, está tudo parado. E tem pessoas que me conhecem, sabem da fé, do meu credo religioso, da onde eu congrego, de quem eu busco, de quem eu falo, mas parece que a minha vida, nada está acontecendo. Eu estou numa fase que parece que não há uma mudança, não há uma resposta. É aquela fase que parece que Deus está em silêncio, ou que Deus tem algo, alguma coisa contra mim, ou Deus não quer falar comigo. Ele está dizendo assim: olha, eu estou nesta fase que parece que nada está acontecendo, porque de dia e de noite eu só choro. E aí pergunto: e aí? Onde está teu Deus? Cadê o Deus que você ama, que você fala, para te ajudar agora? Olha a sua vida, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Então, quando nada está acontecendo,
acontece como aconteceu com o salmista, a cobrança: aonde está o teu Deus? Fazendo com que venhamos dar alguma resposta ou alguma posição daquilo que nós não estamos vivendo. Falamos do Deus Todo-Poderoso, só que muitas vezes, quando estamos enfrentando esta fase da nossa vida, porque a nossa vida é marcada por fases, não adianta querer fugir disso. Salmo 23, é só você ler que você vai ver as fases do salmista. E o Davi, ele passou por muitas fases no Salmo 23. Ele vai falar: um dia eu estou descansando, outro dia estou deitado em vastos pastos verdejantes, outro dia estou atravessando o vale da sombra da morte. Fases. Tem dias que tem coisas sempre acontecendo, meu Deus, só coisa boa. Mas tem dia que é nada. É aquela fase que a porta não abre, é aquela fase que a cura não chega, é aquela fase que aquela situação, em vez de melhorar, parece que piora. É aquela fase que aonde você está sendo só cobrado, como aqui o salmista está dizendo: aonde está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo este momento? Aonde está o seu Senhor? Era isso que ele estava enfrentando. É interessante que em Isaías 43, versículo 2, o Senhor fala o seguinte: quando passares, a fase, quando passar por esta fase das águas, eu serei contigo. Quando você passar pela fase do fogo, dos rios, das águas e dos rios, eles não vão te submergir. E quando você passar na fase do fogo, ele não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Mas veja que Deus, ele fala: passar. Essa palavra passar é transitória. Deus está dizendo assim: olha, se passar, você vai chegar lá do outro lado. Você pode até passar por esta fase, fase da água, fase do rio, fase do fogo e até da chama. Mas ele fala assim: se passar, fala assim comigo: se passar. Então por que Deus quer dizer que se passar significa uma fase transitória na nossa vida? É um momento, é um momento que estamos vivendo, é um momento que vocês possam estar enfrentando. Deus está afirmando para mim, para você: este passar significa isso não será definitivo. Quem está aqui? Esta fase que você está vivendo, difícil, fase que parece que não passa, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ela não é definitiva, é uma fase. Grite comigo assim: é uma fase. Você pode falar mais alto? Mais alto. Mais alto. Isto. Nós temos a fase que a qual o Senhor está mostrando. A fase que é onde parece que estamos sendo perseguidos, como o salmista estava. Corremos para cá e para lá, parece que é só pessoas se levantando, é só problemas. Mas temos a fase das águas. Temos a fase que, meu Deus, do rio que parece que eu vou afundar, não vai dar. E a do fogo, parece que está indo tudo embora, parece que eu vou perder, parece que eu estou vendo algo que eu tanto lutei sumindo. E o Senhor está dizendo: é uma fase. E nessas fases, muitas vezes, muitos é o que mais se aproximam de Deus. Muitos também nesta fase se afastam de Deus. Esta fase que enfrentamos, seja qual o nome que aqui eu já citei, a fase da lágrima, de só chorar, não ter palavras. Como o salmista diz: sabe qual é o meu alimento de manhã e de noite? É choro, é o que me alimenta.
Não tem quem me socorre, mas só tem cobrança. Cadê o teu Deus? Em vez de alguém dizer, chegar até você, estender a mão para você nesta fase e falar assim, que ajuda. E não é o que parece. Jó lhe fala em capítulo 6. Por que vocês, como criticam alguém que está lançando palavras ao vento? Um desesperado, alguém que está desesperado e lançando palavras ao vento. Ele está dizendo assim, olha, esse desespero que muitas vezes toma da minha conta, da minha vida, eu lanço palavras ao vento. Eu falo o que não deveria falar. Mas quem são vocês para querer me criticar, querer falar de mim? Porque vocês não sabem o que eu estou vivendo. Nesta fase que enfrentamos, qualquer um aqui pode passar. Aquele que já está com a sua vida mais tranquila, já conseguiu chegar a um nível, pergunta para ele se ele já enfrentou uma fase na vida dele de que nada está acontecendo. Eu ouço muita gente dizendo assim, fase difícil. Que fase difícil que eu estou vivendo. Só que esta fase difícil que possamos estar vivendo, nós não podemos sair da presença de Deus. Não podemos sair do propósito. E quantos que estão vivendo isto e possam estar aqui esta noite, quando estamos nesta fase, é algo que vamos aprender com Deus. Quer ver alguém que viveu uma fase também assim? Deixa eu te dar um exemplo. Elias, sim, o mesmo homem que profetizou que não iria chover por 3 anos, não choveu. Ele foi chamado de perturbador de Israel, uma pessoa, pelo rei Acabe. Este homem vai nos ensinar que quando ele foi desafiar os profetas de Baal, olha que lindo, ele faz um desafio, porque ele sabia o quê? Que Baal era visto como o Deus da tempestade, da prosperidade, da fertilidade. Então ele queria desafiar. E como que ele desafiou? Viu o altar destruído, consertou o altar e falou assim, vamos oferecer um sacrifício, e disse aos profetas, o Deus que responder com fogo, este é Deus. E Elias, para desafiar mais ainda, fala que ele fez uma vala para 2 medidas de semente, ou para semear. Então quer dizer que quando ele faz aquela vala em volta do altar, é como se alguém fosse semear alguma coisa. E o que ele faz ainda? 4 jarros de água em cima do sacrifício. E ele pede por 3 vezes água, água e água. E é interessante que a água descia para onde? Para a vala que estava em volta do altar. Alguém poderia dizer assim para Elias, naquilo que mais está faltando neste momento, você está oferecendo no altar do Senhor? Que era água. Alguém poderia criticar Elias, dizer, Elias, você está gastando água. E a água é o que está em escassez aqui, não tem, porque 3 anos não chove. E aonde que ele arrumou esta água? Alguém pode criticar você por alguma coisa que você tem feito por Deus? Esse momento mais difícil, você não tem negado o Senhor? Você não tem saído da presença do Senhor? Quantos que no momento mais difícil da sua vida faz uma oferta para Deus, alguém te diz, como você faz uma oferta desta na fase mais difícil aonde você não tem? Mas Elias, ele sabia quem era Deus, porque da mesma forma como Baal era visto como o Deus do fogo, por isso que ele disse, quem responder com fogo, esse será Deus.
Quando Deus responde com fogo. Aquele fogo desce sobre a oferta, aquela oferta toda encharcada de água. E ali naquela vala, lá em 1 Reis 18, nos mostra que passou o fogo e lambeu aquela água. A água, pelo fogo, ela evaporou. E se ela evaporou, vai para onde? Para onde? Para a nuvem. Quando a água, você lava uma calçada, a água seca. Mas para onde vai? Evapora. Veja só que Elias oferta o quê? Água. No tempo de escassez ele não teve medo. Só que Elias vai enfrentar o quê? Diga comigo, silêncio. Fala comigo, silêncio. Sabe aquela fase que você ora e não tem resposta? Sabe aquela fase que você está de joelho? Deixa eu lembrar vocês, Elias, quando ele estava de joelhos, ele não estava numa posição comum quando nós nos ajoelhamos para orar. Ele estava ajoelhado de uma maneira que costa com a cabeça entre as pernas. Então Elias, ele orava, mas ele não via o que estava acontecendo e não ouvia. Somente tinha um servo. Quer ver? Só para você acompanhar. 1 Reis 18. Vamos lá. Abre aí. 1 Reis 18. Eu quero que você leia primeiro o versículo 38 comigo. Leia da forma que está na sua Bíblia, mas todos em voz alta. 1, 2, 3. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Escute, Elias, acontece esse grande fenômeno. O Deus de Elias responde com fogo. O que tinha na vala? Diga comigo, água. Elias disse, manda água. E não tinha água. E o que eu disse, o que era aquela vala? Era como se fosse para alguém semear. E o que cai naquele lugar que era para semear? Água. Tanta água que transbordou. Elias, ele chega no versículo 41, ele vai dizer, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, ele subiu até o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e posto o rosto entre os joelhos. Olha o versículo 43. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte lá para ver. Escute comigo. Lembra que ele, como eu disse aqui, que ele desafiou os profetas no Monte Carmelo? E agora Elias vai orar para que aconteça o quê? Chova. Semeou água e vai colher o quê? Chuva. Tem coisas que você não sabe, que um dia você semeou com choro, com oração, mas ficou guardada aonde? Na nuvem. Vou falar de novo. Para onde foi aquela água que Elias derramou? Fala comigo, para a nuvem. Tem coisas que você falou com Deus há 1 mês atrás, foi para onde? Tem coisas que você chorou, você pensou que aquela lágrima caiu no chão, mas não, foi para onde? Porque ela ficou guardada lá. Então a água estava lá. E quando Elias vai orar, veja só, quando ele vai orar, escute isto,
Quando ele vai orar, a primeira vez, cabeça entre os joelhos, não estava vendo nada, e perguntou ao seu servo: vai em direção ao mar, você está vendo alguma coisa lá no horizonte? Ele voltou a primeira vez. Quando ele chegou, Elias orando, nem olhando para ele, fala assim: aê, viu alguma coisa? Nada. Estou orando e nada. Estou buscando e nada. Faço campanha e nada. Ou fase do nada está acontecendo na minha vida, ou fase difícil, ou fase que eu estou enfrentando, ou fase que eu estou passando. Apóstolo, me ajuda. Não, quem vai te ajudar é quem respondeu: Elias. Elias, você veja só, que neste momento, que ele fala para o seu servo: volta, mesmo que não tinha resposta, Elias continua orando. Acabe vai comer, vai beber. Acabe não faz nada. Sabia como estava a situação daquela terra seca. E assim tem gente como Acabe. Está vendo o que a família está passando. Está vendo o que está enfrentando em casa. Mas não faz nada. Deixa levar. Vai comer e beber. Mas Elias, não. Tem crente Elias aqui esta noite. Tem. Tem crente Elias aqui. Enquanto alguém está dizendo para você: esquece, para com esse negócio de campanha. Mas só que ele dizendo: volta lá. Volta lá. Volta lá, porque eu sei que Deus vai responder. E quando ele vai, segunda vez, volta, tem alguma coisa? Nada. Nada. Terceira, nada. Tem gente que na terceira semana na igreja não vem mais, porque são imediatistas, querem a resposta de Deus para hoje. Escute, vai ter momento que você vai orar, não está acontecendo. Só que a tua oração está onde? Na nuvem. Está lá na presença de Deus. O Senhor já recebeu a tua oração. Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Escute. Nada. Nesta fase que estamos enfrentando, que estamos passando, para muitos pode ser loucura. Quantas vezes você chegou na quarta semana, não aconteceu nada? Porque você vai ver aqui que Elias manda ele subir quantas vezes? 7. Pode ser que hoje seja o teu 7º dia. E pode ser que hoje vai começar a descer chuva. Porque nas outras semanas você semeou a água. Só que vai vir chuva. Diga bem comigo bem alto: vai vir chuva. Ou fase, apóstolo, difícil. Olha para o teu irmão, fala assim: e aí, qual fase tu está? Eu não vou perguntar para a igreja quem está passando por esta fase, mas acredito que muitos devem estar. Só que eu tenho a certeza que nesta fase que Elias estava enfrentando, que resposta não chegava, quem sabe você está passando por isto, e o diabo usando a boca de alguém disse: desiste, para, você está vendo que não tem resposta. Só que Elias, ele não olhava, ele continuava com a cabeça entre o joelho, orando. Estou na campanha na redenção plena. O diabo já tentou lançar seta para mim desistir, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar no propósito. A fase está difícil, mas eu não quero nem saber, eu não quero nem ficar olhando, porque se Elias ia olhar, não tinha nem sequer um sinal, nem sequer um sinal de chuva. Quando Elias, o moço chega, no versículo 44, 7ª vez o servo disse: eu vejo uma nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando no mar. Lembra?
Tem fases que nada está acontecendo. Tem fases que vai começar a ter sinais. Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Fala para uma pessoa assim: se você está na fase mais difícil da sua vida, sem resposta, mas também você vai entrar na fase que você vai começar a ter sinais do céu. Agora fala para ele: prepare-se para ouvir um barulho de chuva que está chegando na sua vida. Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Escute, por isso que o diabo quer que você desista. Por isso que na fase difícil o diabo fica lançando seta na nossa mente. Não está resolvendo. Que isso, esse negócio de ir lá na igreja, fazer campanha, levar carteira, levar foto, para quê? Quem sabe, acredito que o moço que acompanhava Elias não falou isso para ele. Só que o moço toda vez dizia: não vejo nada. Agora imagina se a nuvem do tamanho da mão do apóstolo Jesus, essa mão enorme, e foi o suficiente Elias dizer assim: faz o seguinte, avisa Acabe para ele correr, porque está vindo uma abundante chuva. Elias, Acabe, não deu ouvido. Prepara o seu carro, foi embora. Só que Elias não. Quando começa a escurecer as nuvens, veja o versículo 45, e ventar, Acabe partiu de cá para Jezreel, e o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Oh, irmão, que loucura é essa? Imagina se Elias é o Arthur. Acabe estava com o seu carro, com o seu cavalo. E quem passasse o cavalo do rei recebia a honra. Agora você imagina Elias foi correndo. Elias passou o carro do rei correndo. A unção que veio sobre ele era a honra de Deus chegando, porque era uma chuva chegando. Quem sabe a oração de Elias, com o rosto entre os joelhos, ele dizia: faz chover, Senhor. Faz chover na minha vida. Faz chover nessa terra seca. Faz chover aonde não está dando fruto. Faz chover na minha família, Senhor. Faz chover nesta fase, Deus, difícil que eu estou vivendo. Faz chover, Senhor. Eu preciso de chuva. De repente, um sinal. Em seguida, chuva. Olha para o teu irmão e fala assim: acabou a mensagem, mas só quero te falar uma coisa. Falta muito pouco. Fala assim para ele: ó, já vai ter barulho de chuva na tua vida. Levanta dando glória a Deus aí do seu lugar. Levanta, faz barulho para Jesus.